paz do Senhor, obreiros. Estamos hoje na terceira aula do estudo que nós estamos ministrando, formação de obreiros. Hoje vamos falar sobre líderes irrepreensíveis. Lembrando que estamos estudando uma aula por dia, de segunda a sexta. Sábado teremos uma provinha. Domingo folga, né? Você pode escolher fazer a prova no sábado ou no domingo. E segundo retomamos, tá bom? Então vamos estudar. Vamos orar primeiro. Pai querido, Pai amado, pedimos o perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor prepare a terra do nosso coração para mais essa aula que vamos receber de Ti nesse momento. Nos colocamos na Sua dispensação, Te louvamos, Te bendizemos e pedimos que o Senhor coloque no nosso coração responsabilidade para estudar a Tua palavra e entender a importância de estarmos estudando e aprendendo sempre para dar o melhor de nós, em nome de Jesus. Amém. Líderes irrepreensíveis, presbíteros, diáconos, crentes de modo geral, devem ser irrepreensíveis. Leia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 8, e Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou dizer presbítero, diáconos e crentes de um modo geral. Se é para crente de um modo geral, né? Imagina presbítero, diáconos, pastores, né? Para todo crente. Paulo coloca essa virtude em primeiro lugar, porque ela é a principal e engloba todas as outras. O líder ser irrepreensível. O que significa o termo irrepreensível? Irrepreensível é o que não merece censura. O fato de eu já estar aqui chamando, né, no áudio anterior, para estudar aqueles que ainda não estudaram, já estou fazendo uma censura. Então já tem coisa errada aí no ar. Vamos estar atento a isso, tá? O fato de às vezes eu ter que falar precisa isso, precisa aquilo, já é uma censura, já é uma repreensão. O obreiro precisa ser irrepreensível. Aquele que não merece censura, que não pode ser repreendido, não precisa ser repreendido, porque faz tudo, reconhece as suas obrigações, reconhece as suas responsabilidades, mas não só reconhece, porque muita gente reconhece, mas não a pratica. Reconhece e a pratica. As suas autoridades olham para ele e dizem, com isso aí eu não preciso me preocupar. Sabe as suas responsabilidades e está tudo em dia com ele. Esta qualidade, meu irmão, minha irmã, relacionada por Paulo, não constitui uma novidade de pensamento no Novo Testamento. Quando a igreja ela enfrentou o seu primeiro problema de organização em Jerusalém, os apóstolos recomendaram que homens de boa reputação fossem escolhidos para ajudar a resolver o problema da distribuição dos alimentos. Leia lá em Atos capítulo 6, versículo 3. A ideia é a mesma. Um homem, uma mulher irrepreensível é um homem, uma mulher de boa reputação, de comportamento exemplar. Ele não precisa ser repreendido, ser chamado a atenção, porque ele sabe o que tem que ser feito e ele faz. Quando Paulo chegou a Listra, em sua segunda viagem missionária, ele ouviu falar de Timóteo. Dele dava bons testemunhos. Os irmãos em Listras e Icônio, lá em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2. Em outras palavras, Timóteo tinha uma boa reputação, era irrepreensível em todo o seu procedimento. Observe aqui 3 coisas. As pessoas falavam sobre Timóteo. Uma boa reputação gera comentário, antecedentes positivos. Mais de uma pessoa estava falando bem de Timóteo. Este é um bom teste para saber se uma pessoa tem ou não uma boa reputação.
todos temos um ou dois amigos que nos admiram, mas o que as pessoas em geral estão dizendo? Claro que nós vamos sempre encontrar aqueles que vão falar mal de nós, mas o número de pessoas que falam bem tem que ser maior do que aqueles que falam mal. Os irmãos falavam bem de Timóteo em Listra e Icônio. A reputação de Timóteo era boa em casa e longe de casa também. Quando nos dois lugares há concordância de bom testemunho acerca de um homem, de uma mulher, podemos saber com certeza que ele ou ela é irrepreensível. Agora, quando ele é uma coisa em casa e outra coisa longe de casa, ele não é um líder, uma pessoa irrepreensível. Paulo ficou impressionado com a reputação de Timóteo. Este era um homem jovem, que ele queria que fosse a sua companhia. Atos 16, 3. Leva tempo edificar uma boa reputação, mas deveria ser o alvo de cada cristão. Deve ser. Deve acontecer naturalmente enquanto crescemos e amadurecemos na vida cristã. Mas se ainda não temos, é porque ainda não estamos maduros. E se ainda não estamos maduros, não estamos prontos para fazer uma obra que leva, o espelho de Cristo. Como vamos trabalhar e ensinar aquilo que não vivenciamos? Escute isso. Como dissemos, esta qualidade, que engloba todas as outras, não aparece somente aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 8, e Tito capítulo 1, versículos 6 e 9. Paulo também em Efésios capítulo 1, versículo 4, ensina que Deus nos escolheu, e nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que ele nos reconciliou para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja também Efésios capítulo 5, a parte B do versículo 25 e 27. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, lemos essa promessa: Cristo vos afirmará até o fim. Cristo vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo começou uma boa obra em nós e há de completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E também em Filipenses capítulo 2, a parte B do versículo 12 e do 15, somos exortados a cooperar com o Salvador. Não há salvação propriamente, mas no desenvolvimento das virtudes que devem caracterizar a vida dos salvos. Desenvolvei a vossa salvação, para que vos torneis irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meu irmão, minha irmã, não há necessidade de empurrar essa virtude para o dia de Cristo, o dia da salvação, não. O dia que Cristo, ensinou. Ou seja, não devemos nos acomodar e pensar que só no fim do mundo, no dia da volta de Jesus, é que seremos irrepreensíveis. Imagina. Pedro exorta aos que aguardam aquele dia: empenhai-vos por ser achado por ele sem mácula, irrepreensível, e crescei na graça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 10 ao 18.
Ainda na formação de obreiros, o modelo de rebanho, vê-se nessa passagem que todos os filhos de Deus devem ser irrepreensíveis. Mas em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13, e Tito, capítulo 1, versículo de 5 a 9, aprendemos que o presbitério, o diaconato, por razão de sua posição de liderança, e isso inclui toda a liderança, deve ser modelo do rebanho. Nisto e em tudo mais. Precisamente leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo, que também ocupava a posição de liderança, pôde escrever aos Tessalonicenses: vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, outros que credes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ver também Atos, capítulo 20, versículo 18 e 19, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Este procedimento irrepreensível de Paulo e seus companheiros em Tessalônica produziu frutos maravilhosos, porquanto os muitos novos convertidos naquela cidade tornaram-se imitadores do apóstolo e eles próprios modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. No verso seguinte, Paulo lhe diz: de vós repercutiu a palavra do Senhor e por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Outra vez, a boa reputação. Meu irmão e minha irmã, no próximo estudo, amanhã, traremos para você o líder e o seu lar. Até lá, Deus te abençoe.